Boa noite a todos. Pode começar? Vamos lá. Boa noite a todos. Meu nome é Thiago Petrélio, sou consultor e desenvolvedor no Node.js. Comecei em 2009 com PHP, hoje eu trabalho... Em 2013 eu conheci a tecnologia, desde então tenho me dedicado a ela. Hoje eu trabalho na Advos, que é uma consultoria especializada no ramo financeiro e no ramo varejista. Então eles estão sempre envolvidos com projetos de inovação, de criação de framework, implantação de novas tecnologias. E foi através da Advos que eu vou apresentar o case que nós tivemos aqui. Só para contextualizar, eu sempre recebo questões a respeito da maturidade da tecnologia do Node.js. E então, com esse case, eu tenho o intuito de demonstrar um pouquinho o Node em uma grande empresa e a maturidade e o que a gente conseguiu alcançar com ele. O projeto foi a API REST Node.js. A gente desenvolveu esse projeto, desenvolvi juntamente com a Advos esse projeto no maior banco privado da América Latina, brasileiro, banco. E só para contextualizar, esse aqui era o cenário que a gente tinha lá. Então ali a gente tem, do lado esquerdo de vocês, a gente tem os canais, agências, internet banking e o mobile. O que eles têm em comum, todos eles precisam acessar transações do mainframe na outra plataforma. E cada um deles implementa essas chamadas às transações do mainframe do seu próprio jeito. Então, isso gera um back-end inflado para cada um dos canais. Isso resulta num aglomerado de camadas e protocolos, muitas vezes proprietários, e isso tem algumas características que não são tão legais, que são complexidade na integração, né? Se você não conhece o protocolo, como você vai integrar isso? E pela quantidade de camadas também. Falta de padrão de comunicação, então cada um fala um padrão, cada um fala um protocolo. Orquestração síncrona. Por exemplo, toda vez que você acessa lá no seu internet banking a fatura, ele chama no mínimo 5 transações aqui no mainframe. E isso tudo é feito sequencialmente, né? E não precisaria ser assim. A gente poderia executar isso paralelamente. Consumo exagerado de MIPS. MIPS é milhões de instruções por segundo. Isso é a unidade de consumo do mainframe. Cada MIP custa caro e é pago em Obamas. E mais uma característica não tão interessante são os gastos com hardware. Só Internet Bank a gente precisa de 200 servidores, mais de 200 servidores, para manter o produto. Então, os requisitos do projeto, assim que a gente entrou, foi performance em I/O, processos assíncronos, simplicidade na integração e redução de MIPS. Então, a gente resolveu implementar um Node.js nesse banco, juntamente com o REST, né? Desenvolver APIs REST. Então, novamente ali, os canais. O que nós fizemos primeiro, a gente desenvolveu uma camada de API REST em Node.js. Primeiramente, a gente desenvolveu apenas uma aplicação, depois, devido à demanda de desenvolvimento de novos recursos de API, a gente precisou elevar essa aplicação a framework. Na verdade, a gente tirou todas as funcionalidades dessa aplicação e nós desenvolvemos um framework e demos workshops por todo o banco e até por outras consultorias que prestavam serviço para esse banco, para que a gente conseguisse escalar o desenvolvimento. E até teve uma certa facilidade, porque todo mundo, acho que a maioria dos programadores conhece um pouquinho de JavaScript. Então, um pouquinho de boa vontade, todo mundo aprende. Então, assim que a gente começou a desenvolver esse framework, a gente esbarrou aqui numa questão. Como a gente vai acessar a outra plataforma através do Node? Então, depois de muito pesquisar, a gente descobriu que existiam algumas aplicações chamadas de roteadores. Esses roteadores são servers que fazem a conversação entre a alta plataforma e a baixa plataforma. Então, ou seja, a gente precisava, então, acessar esses roteadores. O meio de acessar esses roteadores é através de clients, porque cada roteador conversa com um tipo de mainframe diferente e cada um tem um protocolo próprio. Então, ou a gente teria que implementar esse protocolo no Node, ou então usar um dos clients desses roteadores. Felizmente, eles tinham
alguns clientes em C e C++. Então a gente usou um aspecto do Node, que são os addons. Então o addon, gosto de usar a analogia que addon é a cola entre o Node.js e o C++. Com ele a gente consegue encapsular os clientes desses roteadores e assim ter acesso a esses roteadores diretamente, sem necessitar ter mais camadas aqui para consumir o mainframe. Então a complexidade de integração a gente matou com o REST, falta de padrão de comunicação também com o REST, orquestração síncrona, o Node, a gente tinha orientações de sempre que possível executar serviços em paralelo. Consumo exagerado de MIPS, a gente resolveu implantando um cache de 2 pontos. Ou a gente poderia cachear no começo do framework, né, na entrada, no roteamento ali, ou a gente poderia rotear aqui as chamadas dos mainframes. Por exemplo, a fatura. A fatura ela é atualizada uma vez no dia, na madrugada, por uma batch. Então não tem porquê, toda vez que você der um F5 lá no seu Internet Bank, a gente chamar todo o processo custoso do mainframe. Então, uma vez que você chamou, a primeira vez no dia que você chamou, a gente manda essa fatura para o cache, toda vez que você acessar ela novamente, a gente apenas retorna. Ou então, numa granulometria menor, a gente pode cachear as chamadas aos mainframes, as transações. E os gastos com hardware, que ali no Internet Bank, por exemplo, só para comparar, a gente tinha 200 servidores. Aqui no Node a gente tem 26. Então, só voltando um pouquinho, com isso a gente consegue começar a migrar todos aqueles serviços dos backends dos canais para serviços em REST, e assim a gente vai liberando espaço e recurso desses canais. Aqui é só rapidamente, algumas funcionalidades do framework e qual o fluxo da requisição, por onde ele passa. Aí aqui eu gostaria só de frisar os conectores, né? Então aqui nós temos os addons, conector X, que seria o addon X, conversa com o roteador X, que assim conversa com o mainframe X. Falando um pouquinho mais de addons, então para desenvolver um addon a gente precisa ter conhecimento da libv8 e da libuv. libv8 para criar a interface entre o código C++ e o Node, e a libuv é uma lib de gerenciamento de processos assíncronos, de I/O assíncrono. O Node.jyp, ele é um compilador que já vem no NPM, e é ele que a gente usa, essa ferramenta que a gente usa para gerar nossos addons. Uma vez gerado o addon, a gente tem um arquivo de extensão .node, que basta a gente fazer um require nele e usar todos os métodos que nós exportamos nesse addon. Aqui, rapidamente, algumas libs que nós usamos. Express, Async, Lodash, Moment. E aqui eu vou falar um pouquinho das estatísticas, o que a gente atingiu, o que a gente conseguiu com esse projeto. São 600 rotas em produção, isso em 9 meses de projeto. A gente conseguiu migrar 900 rotas. Entre as 9 da manhã e as 9 da noite, a gente tem uma média de 360 requisições por segundo. Isso totaliza num dia normal, 15 milhões de requisições ao dia. De acordo com esses 15 milhões ao dia que a gente tem normalmente e a quantidade de recurso utilizado nessas 26 máquinas, os engenheiros desse banco chegaram a uma estimativa de capacidade de 100 milhões de requisições ao dia com essas 26 máquinas. Aí é a questão, será que o Node dá conta? Acho que eu não preciso responder, né? Passei as informações, espero que cada um tire sua própria conclusão. Gostaria de agradecer o convite aí, que o meu contato, para quem tiver mais dúvida, quiser entrar em contato, pode ficar à vontade. Eu tenho o maior prazer em sanar suas dúvidas. Obrigado.